futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano, doutor dos chefes, o pai. Olá, você que se liga aqui em nosso Giro dos Esportes de Pesqueira e região. Estamos começando a edição desta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. No oferecimento de Universo da Festa, meu amigo Luiz do Táxi, pessoal da Quirinos Cake, Paulo do Gesso. Vamos aos destaques do programa de hoje. Hoje tem estreia do futsal pesqueirense no Pernambucano Sub-16, lá no Geraldo Magela. Vamos, torcedor pesqueirense, incentivar os meninos da Águia do Agreste. Vamos também trazer notícias do campeonato do Seminário. Também tem campeonato de Baixa Grande em reta final, viu? Já no momento de definição, ambos os campeonatos chegando na última rodada da fase de grupos. Tem as semifinais do minicampo da Portuguesa, tem as finais lá do Campeonato de Poção, tem as notícias da Copa Municipal de Futsal também encerrando a fase de grupos. Tem os amistosos de Pesqueira e região. Tem até voleibol hoje, tem também o bloco da Liga Desportiva de Pesqueira, da Copa Agreste e tem também o início do Campeonato Pernambucano da Série A2 que a gente vai acompanhar aqui em nosso programa. Na série dos grandes times do nosso futebol, também tem 4 equipes que fizeram história e a gente já começa o programa com eles daqui a pouco, depois do intervalo. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso YouTube aqui, se inscreva em nosso canal aqui, clicando no botão inscreva-se. Se você está no Instagram ou no Facebook e ainda não me segue, me siga. E lá você também deixa o seu like, assim como no YouTube. Sou Jânio Araújo e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. No Universo da Festa tem tudo para a sua festinha bombar. Desde os acessórios até os presentes e mais uma variedade de produtos para todas as comemorações do ano. Estamos localizados na Praça Dom José Lopes, ao lado da Catedral de Santa Águeda. Acesse o nosso Instagram e compre online através do nosso WhatsApp 87992019105. Universo da Festa, a sua festa começa aqui. Viaje com conforto e segurança com o nosso amigo Luiz do Táxi. Transporte escolar e viagens como motorista particular. É só mandar um zap 87991782612. Luiz do Táxi é motorista com qualidade e responsabilidade. Viaje com conforto e segurança. Em Pesqueira, Lagoinha e região tem serviços de gesso em geral com nosso amigo Paulo do Gesso. Rebocos e revestimentos de fino acabamento. Faça o seu orçamento e contrate pelo fone WhatsApp 87991988296. Paulo do Gesso é serviço de qualidade. Aniversário é um momento especial. Casamentos marcam a sua vida e isso merece uma grande festa. O bolo e os doces ficam por nossa conta. Chegou a Quirinos Cake. Visite o nosso Instagram e contrate nossos serviços pelo zap 87991940198. Quirinos Cake, a sua festa com sabor e qualidade. Estamos de volta aqui com o nosso Giro dos Esportes. Aqui você fica bem informado do que acontece na área esportiva em Pesqueira, nas cidades vizinhas e também nos nossos distritos. Bom, antes de chamar a série dos grandes times do nosso futebol, deixa eu fazer um comunicado aqui, que a partir da próxima semana o nosso programa será exibido apenas nos sábados. Eu estou passando por uma mudança em minha vida, mudança literalmente, viu? Novos trabalhos profissionais. E eu vou ter que mudar de cidade. Então, como eu vou ter que mudar de cidade, eu não vou poder ter a estrutura que eu tenho aqui em casa. Então, mas você não vai deixar de ficar bem informado. Então, nossos programas serão nos sábados, tá certo? Ali por volta do meio-dia,
11 horas, um pouquinho antes, um pouquinho depois. A gente vai continuar trazendo as informações esportivas, mesmo que seja de uma forma diferente do início, mas depois você vai ter toda essa dinâmica que você está acostumado. Então, a partir da próxima semana, Giro dos Esportes apenas nos sábados, trazendo um resumo do que aconteceu na semana e do que vai acontecer na semana. Mas a dinâmica a mesma, 100% regional, tá ok? Conto com a compreensão de vocês, dos nossos parceiros aqui, que vai continuar com a gente. Bom, vamos trazer a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós vamos trazer o Santa Cruz do Matador em 1988, ele que disputava o tradicional campeonato do Seminário. Vamos trazer a equipe do Centenário Master, equipe que fez história em 1990, estava disputando um amistoso lá no estádio Joaquim de Brito. Uma seleção histórica de Pesqueira que é pouco falada, a seleção de 2004. Essa seleção foi campeã do antigo Jocipe. Isso mesmo, Pesqueira tem a tríplice coroa, né? Ganhou o Jocipe, que era um campeonato entre seleções estaduais, era mais com a administração pública do que propriamente com a liga. E essa foto é histórica porque une na mesma foto dois rivais históricos, Massimino e o nosso saudoso Aprígio Guzmão, que tem uma briga, entre aspas, né, eu até acho tola, uma briga besta, pelo domínio do futebol pesqueirense na época. Os dois acrescentavam ao futebol pesqueirense, cada um na sua maneira. E para finalizar, o Pesqueira de 2016, num jogo em que venceu o Belo Jardim, em Belo Jardim. Inclusive, Pesqueira tem um tabu grande contra o time do Calango. Desde 2008, que a equipe do Pesqueira não sabe que é derrota para o Belo Jardim, embora não se enfrentem com frequência. E nesse jogo, o Pesqueira foi rebaixado nesse ano desse campeonato. Foi o primeiro rebaixamento, mas Pesqueira venceu esse jogo em Belo Jardim por 3-2. Vamos lá com a série dos grandes times e daqui a pouco eu volto com mais informações. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Santa Cruz do Matadouro em 1988, no Campeonato do Cristo Rei. Em pé, Curica, Dodi, Didi, Lucas, Gel, Tutu, Lucílio, Edmário e Leu. Agachados, Cadinha, Eduardo, Mimi, Lourinho, Baiano, Lucas, Bel e Bosco. Agora vamos com o Centenário Mid-Master em 1990. Em pé, Val, Mago, Magela, Valmir, Fernando e Cal. Agachados, Bira, Zezinho, Jânio, Maninho e Profeta. Agora vamos com seleção de Pesqueira no Jocipe 2004, campeã do Jocipe, vice-campeã do Nordeste. Em pé, Massimino, Alexandre Ganso, Valderiz, André Lapada, Cleiton, Neném, Juliano, Jailson e Aprígio Guzmão. Agachados, Tony, Nem, Massinho, Paulinho, Capu, Dezinho, Vinha e Preto. Para finalizar, vamos com o Pesqueira Futebol Clube em 2016, jogo no Mendonção, vitória por 3-2 sobre o Belo Jardim. Aí da esquerda para a direita, Douglas, Jailson, Lulinha, Denis, Dazinha, Fabinho, Matheus Carioca, Diego, Jamerson, Camutanga e Bruno. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E não fugindo a regra de todo o fato, o jogo terminou. Bom, depois desse show aí na história pesqueirense, vamos trazer agora os destaques dos principais campeonatos aqui da nossa cidade. Tem Campeonato Pernambucano Sub-16 de Futsal, onde a gente vai começar, Seminário, Baixa Grande, Copa Municipal de Futsal, semifinais do Minicamp da Portuguesa, tem também as finais lá da categoria de base em Poção e muito mais. E vamos começar falando do Campeonato Pernambucano de Futsal, categoria Sub-16. Hoje tem estreia do Pesqueira na competição lá no Ginásio Geraldo Magela. A partir das 20h30, entrada gratuita. Tem Pesqueira e Camutanga. Vamos torcer pelos nossos garotos na estreia da competição. Campeonato do Seminário, neste domingo, a partir das 8h15 da manhã, tem o Borussia da Pitanga contra o JK de Arco Verde.
Alexandre apita o jogo, que vamos ter o Nico e também o Roberto como assistentes. Já no outro jogo, o Quarentão do Prado joga todas as suas chances contra o Cruzeiro Tamboril de Arco Verde. Nico apita o jogo, Alexandre e Roberto são os bandeiras. Vamos explicar a situação das 4 equipes. Primeiro, começando no grupo A. O Borussia é o quarto colocado com 9 pontos e o JK tem 7 pontos. O JK não pode nem empatar, pois estará eliminado. Se o JK vencer, aí joga o Ibis de Zé Toninho para fora da zona de classificação. Dependendo do saldo de gols, né? Porque a diferença do Borussia para o Ibis é de 4 gols. E aí o Borussia já tem encerrado sua participação e vai depender do resultado do Ibis. O Ibis, de qualquer maneira, jogaria apenas pelo empate contra o Guarani na última rodada. Se o caso o JK não vencer, aí define o grupo A. Borussia e Ibis estarão classificados à próxima fase. Já no grupo B, o Cruzeiro Tamboril é o terceiro colocado com 13 pontos. E o Quarentão do Prado é o quinto com 9. O Quarentão vai encerrar sua participação. Veja só o cenário. Se o Quarentão perder, o Quarentão está fora. Porque mesmo se ele garantir o quinto lugar, ele não ficaria a menos de 3 pontos ou 3 pontos do quarto colocado. Então assim, o quarto colocado classificaria diretamente para as quartas de final, já que no regulamento a repescagem só vai haver se a diferença entre o quarto e o quinto colocado for de 3 ou menos pontos. Se for de 4, não existe. Então, se o Quarentão vencer, ele vai para 12 e segura o Cruzeiro Tamboril com 3. Então, mesmo que a Portuguesa vença, o Cruzeiro Tamboril cairia para quarto lugar e ficaria 13 a 12. Teria o confronto direto, mais uma vez, entre Quarentão e Cruzeiro. Se o Quarentão empatar, o Quarentão não estará eliminado, mas aí vai depender da última rodada. O Quarentão chegaria aos 10 pontos, ficaria a 3 da Portuguesa. A Portuguesa joga contra o Corinthians da Caixa d'Água no dia 7 de setembro. E aí o Quarentão só ficaria se o Corinthians ganhar da Portuguesa. Então é este o cenário. Falar do Campeonato de Baixa Grande. Nesse domingo tem mais uma rodada dupla, começando a última rodada no geral. Às 8h15 da manhã tem um Portal contra o Atlético de Poção e às 10 horas tem o Palmeiras de Canabrava contra o Ipanema. Por causa de um jogo atrasado, já vai ter equipe que vai encerrar a sua participação. Por exemplo, o Atlético de Poção, que já tem os 4 jogos, vai encerrar, pode encerrar na liderança. Se vencer, vai ficar, aliás, já tem pelo menos o segundo lugar garantido, já que Atlético de Poção e Master dispararam nesse grupo. Já o Portal também vai encerrar sua participação. E se não vencer, ele corre risco de ficar de fora, porque tem equipes com jogos a menos no seu coisa. Até o Portugal do Prado pode chegar também aos 4 pontos. Já no grupo B, mesma situação. Palmeiras de Canabrava e a equipe do Ipanema vão encerrar sua participação. Então, o América do Prado já classificado, mas o Palmeiras de Canabrava depende ainda de resultado para garantir a sua classificação no Campeonato de Baixa Grande. Falar agora de futsal, tem muita informação aqui da Copa Municipal. Primeiro vamos começar com os resultados da última terça-feira. Pela Série B, os Passas da Bola foi eliminado, perdeu para o Pedra Angular por 6 a 3. E o time do meu amigo Leandro tem que melhorar muito ano que vem, viu? Porque esse ano realmente foi uma decepção. E pela Série B, ainda às 20h45, jogaram Pedra Angular e Chapecoense, fechando assim o grupo D da competição. E ficou assim a classificação da Série B. No grupo A, classificou diretamente para as quartas de final o Raja, que fez 9 pontos. Vão para a repescagem PSG e Mônaco, que fizeram 3 pontos. E o Moleque Travesso, também com 3 pontos, está eliminado, perdeu no saldo de gols para PSG e Mônaco. Já no grupo B, classificou diretamente o Portugal do Prado, com 6 pontos. Repescagem para Galácticos, que teve 5 pontos, e Sporting, que teve 4. E o Criciúma, com apenas 1 ponto, está eliminado. No grupo C, Projeto João Vitor, classificar diretamente para as quartas de final, porque fez melhor saldo de gols do que os Direitinhas, que também fez 7 pontos, mas vai para a repescagem, e União de Salobro também na repescagem. O Centro Incentivo Boca Júnior foi eliminado. E no grupo D, o Pedra Angular classificou diretamente, Pitbull da Pradense e Chapecoense do Matadouro vão para a repescagem, os Passas foram eliminados. E aí a artilharia da Série B, com 10 gols, Leandro do Pedra Angular lidera, 7 gols para o Davidson, também da Pedra Angular. Aí você vê os demais classificados na lista de artilheiros. Chegando agora para falar dos jogos da próxima semana. Vai ter definição também da Série A e definição do feminino.
Na segunda-feira, dia 1º de setembro, às 19h45, tem os Herdeiros de Mandaru, lá da Vila de Simples, contra o Bacanizada. E pelo feminino, às 20h45, tem o Grêmio contra o Sesc Garanhuns, Grêmio do Viracopos. Já na terça-feira, pelo feminino, às 19h45, tem o Lajeado Futsal contra a seleção de Ceará. E pela Série A, às 20h45, tem o Barcelona de Zé Rocha contra os Cangaceiros. Vamos ver a situação dos grupos, começando aí pela Série A, que vai encerrar também a primeira fase desse fim de semana. Cangaceiros já está classificado, tem 9 pontos. Bafanas também já está classificado, já encerrou sua participação, tem 7 pontos. Atlético tem 4, Barcelona de Zé Rocha tem 3 e o Portal vai ter que fazer um milagre, porque o saldo de gols é muito ruim. Praticamente eliminado o Portal, né? Vamos ser sinceros. Então aí a definição vai ser apenas pelo posicionamento. Já no grupo B, parecido com o grupo A, RN Esportes e os esquerdistas vão se enfrentar e aí vão disputar o primeiro lugar. Bacanizada e Base Mimoso também classificados. E o Herdeiro de Mandaru, pelo saldo de gols, está eliminado. E rebaixado, né? No caso, Portal e Herdeiro de Mandaru, infelizmente, vão jogar a Série B no ano que vem. Aí os artilheiros, destaques para os principais. João Paulo Gil e o Íris, dos Bafanas e dos Esquerdinhas, com 6 gols cada um. Já no feminino, tem uma briga ali pela classificação pela última vaga. A seleção de Arco Verde está classificada com 12 pontos, o CS Garanhuns também está classificado com 9 pontos. Aí estão na briga, em terceiro lugar, por enquanto, Santa Cruz de Belo Jardim, que tem 5 pontos, o Grêmio do Viracopos, que tem 4. Na realidade, vai faltar um jogo ainda para completar essa primeira rodada, que deve acontecer na outra semana. Seleção de Ceará também tem 4 pontos, hoje estaria fora, e o Lajeado Futsal está eliminado com apenas 0 pontos. Então estão brigando por 2 vagas, Santa Cruz de Belo Jardim, Grêmio do Viracopos e a seleção de Sanharó. E aí as principais artilheiras, Arielle da Hora, do Grêmio do Viracopos, Camila Padilha, do CS Garanhuns e Giovana Barbosa, da seleção de Arco Verde, todas com 5 gols. E aí os números da Copa do Futsal, né? Falando aqui do público presente, que sempre tem uma variação, dos gols, né? Gols na Série A, 104 em 52 jogos. Gols da Série B, 164. Gols no feminino, 45. Total de gols, 313, que dá uma média de 6 gols por partida. Público presencial, 11.700. Público do YouTube, 32.500. Público total, 44.200. Quero mandar um abraço para o meu amigo André Wilson, que sempre manda as informações aqui da Copa Municipal de Futsal. Falar agora do minicampo da Portuguesa, semifinais deste sábado, lá em Laje do Carrapicho. A partir das 14h45 tem a Portuguesa de Jailson contra o Coqueiro FC. E logo após, às 16 horas, tem um Cruz Azul contra o Laje Grande, o Bom Sucesso de Laje Grande, melhor dizendo. Finalmente vai ter as finais lá da Campeonato de Base de Poção, de futsal. Neste sábado, a partir das 11 horas da manhã, tem a decisão do terceiro lugar no Sub-10, o Avaí contra o Flamengo. Logo após, às 13 horas, tem a final do Sub-10 entre Lyon de Poção e o Cruzeiro. A partir das 11h40 tem a decisão do terceiro lugar do Sub-12, Lyon e Náutico. E a final vai ser a partir das 13h50 entre Avaí e Corinthians. A decisão do terceiro lugar do Sub-15 às 12h20. Na realidade vai acontecer primeiro as finais, né? Eu não coloquei na ordem aqui. Às 12h20 entre Lyon e Náutico. E a grande finalíssima a partir das 14h40 entre Avaí e Corinthians. Quero mandar um abraço para o meu amigo João da Quadra, organizador da competição. Falar aí do campeonato, as notícias de Alagoinha, né? Pelo meu amigo Leo, do Democrático. Vai ter a final do Campeonato Master neste domingo, a partir das 9 horas da manhã. Bom Sucesso do Laje Grande e a Sudão do Magé. E o Democrático vai jogar amistoso fora de casa contra os Camarões, lá no sítio Zé Paulo, em Buíque. Falar agora da Copa Municipal, da Copa Arco Verde de Futsal, mais 4 jogos neste sábado, lá no ginásio do Sesc, lá em Arco Verde. O Tamboril joga contra o Juventude a partir das 16 horas. Às 16h40 tem ADA contra Amigos de Leal. Às 17h20 tem Loab Futsal e Livramento. E às 18 horas tem Ibets e Milan. Falar agora da Copa Sanharoense de Bairros e Sítios, que vem aí com jogos da segunda e na terça-feira, viu? Tem aí as equipes participantes a partir das 20 horas. Foi sorteado os grupos, mas não foram divulgados ainda os jogos de sábado e da segunda e da terça. Pelo menos enquanto a gente está gravando aqui a nossa produção. No grupo A ficaram Jurandir, Maniçoba, Pé de Serra, Sítio das Moças e Barriguda.
No grupo B, Morro, Malhada da Pedra, Padre Noval, Coabe e Mulungu. Bom, depois desse show de informações sobre os campeonatos, vamos falar agora dos amistosos. Lembrando que você pode mandar a arte do seu jogo. Hoje, até como fiz o programa um pouquinho mais cedo, acabou não chegando todas as artes. Algumas vão chegar depois, infelizmente. E aí vai ficar para o próximo sábado a gente trazer o resultado, tá certo? Mas lembrando que você pode mandar a sua arte. Eu peço que vocês mandem, como o programa vai ser no sábado agora, até a sexta-feira, ao meio-dia, às 2 horas da tarde, para a gente dar tempo de divulgar no programa do sábado, porque a gente passa por uma gravação e depois a gente tem a edição. E a edição ela é um pouco demorada, para chegar aí do jeito que você é acostumado a chegar, para ter que passar por essa edição. Então, peço a vocês, mandem um zap aqui para esse número, ou então divulgue lá no Instagram que a gente pega, me siga lá no Instagram que eu sigo de volta, e a gente acaba pegando, você nem vê que a gente está pegando a sua arte do seu jogo, tá certo? Tá o número aqui, 87-99103-1946. Vamos lá para os amistosos e torneios beneficentes, torneios minicampo, que vão vir aqui em nossa cidade e na nossa região. Vamos começar os amistosos aqui falando do Mônaco, que vai jogar em Laje Grande contra os Sem Futuro, neste domingo às 8 horas da manhã. Já a equipe do Boca de Riacho Fundo joga neste domingo às 8 horas da manhã contra o Juventus de Esméria, mais um amistoso em nossa região, esse na Arena... Desculpa, esse na Arena Salvino. E o Nacional Júnior vai jogar neste sábado no Campo da Pitanga, às 3h30 da tarde, contra o River Plate do Matadouro. Tem amistoso também em Poção. Neste domingo, no dia 31, o Poção Master vai jogar na cidade de São Caetano. Na realidade, o amistoso não é em Poção. É o time de Poção, Poção Master, contra o Independente de São Caetano. Um Master 50, neste domingo, a partir das 9 horas da manhã. O Flamengo de Carrapicho joga em casa, neste domingo às 14h30, na Arena do Flamenguinho. Mais um amistoso aqui em nossa região contra a Portuguesa de Mulungu, lá de Sanharó. E o Barra Nova tem amistoso no campo do Centro Social, contra o São Paulo de Maniçoba. Aí tem Maniçoba, viu? Lembrando que as artes são de responsabilidade das equipes, mas o sítio, o nome certo é Maniçoba. Então, neste sábado, a partir das 3h30 da tarde, Barra Nova e São Paulo de Maniçoba. Falar agora de torneios aqui em nossa região. Vai ter um torneio beneficente lá na Arenas Costa. É neste domingo, inscrições ao preço de R$100. Não sei se ainda tem as inscrições. É só entrar em contato lá com o fone 81-982-50-5386. As premiações é o campeão bezerro, vice-campeão bode. Após o torneio haverá um bingo em prol do tratamento de Fabiana, cartela R$10, o bingo de um bezerro. Vai ter o terceiro torneio regional de minicampo lá no sítio Pindoba, em Alagoinha, será no dia 27 de setembro. As inscrições ainda estão abertas, aparecendo aqui, viu? Entre em contato lá com o pessoal que ele vai dizer que você ainda tem as inscrições. 87-981-74-1825. As inscrições R$70 por equipe e aí tem a premiação. Primeiro lugar R$500, segundo lugar R$350, terceiro lugar R$300 e o quarto lugar 2 kits de rum. Vai ter torneio também de minicampo em Massaranduba, em Poção. Será aí no dia 21 de setembro, lá no campo de Massaranduba, as inscrições ao preço de R$120. Premiação, primeiro lugar R$1.000, segundo lugar R$500, terceiro lugar R$300, quarto lugar R$200 e o quinto lugar 1 litro de coca, 1 litro de rum e uma coca. Organização de Felipe, Robô e Noca. Informações aí pelos fones 87-991-15-1128 ou então 87-991-63-3493. Falar de kickboxing, vai vir aí o Campeonato Pernambucano de Kickbox, seletiva para o Brasileiro 2025, ringue e tatame. Aí vai ter o Kick Light, o Light, o Full Contact, o Lower Kick e o K1 Styles. Será no ginásio Geraldo Magela nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Vamos conferir também mais essa competição aqui em nossa cidade. Estamos de volta e vamos trazer agora as informações do Campeonato Pesqueirense, da Liga Desportiva de Pesqueira, que vai ter 2 jogos desse fim de semana. Não vai ter lá em Alagoinha, porque vai ter as finais lá do Campeonato
do Campeonato Master 35, como você viu ali com as informações do nosso amigo Leo. Mas tem rodada dupla no Joaquim de Brito pelo Grupo B. Tem equipe tradicional tentando se recuperar e vamos acompanhar. E depois a gente vai emendar direto com o torneio de voleibol que vai ter lá em Venturosa. Bom, vamos iniciar esse bloco agora falando do Campeonato Pesqueirense. Deste sábado, a partir das 3 horas da tarde no estádio Joaquim de Brito, tem o Laje Grande contra o Juventus da Pitanga. E às 16h30 tem o Portugal do Prado contra o Palmeiras. Vamos trazer aqui a classificação, esses dois jogos válidos pelo Grupo B. Lembrando que nesse fim de semana, devido à final lá do Master de Alagoinha, não vai ter rodada lá na nossa cidade vizinha. Então, no Grupo B, o Juventus da Pitanga e o Portugal do Prado estão empatados. Eles que venceram o primeiro jogo por 2-1, por isso não tem diferença aí no critério. E em terceiro lugar estão Laje Grande e Palmeirinha do Chucruz, que perderam a primeira partida e vão tentar a revanche nestes dois jogos. Então, mais essa rodada do Campeonato Pesqueirense organizado pela Liga Desportiva de Pesqueira. Quero mandar um abraço para o meu amigo Éder, presidente reeleito da nossa liga. Copa Agreste Master, vem aí! É neste dia 7 de setembro, pelo Grupo A tem Altinho e Requenguela, e aqui no Joaquim de Brito tem Pesqueira e Aga Master. Já pelo Grupo B tem Porto e Surumbi, Vitória e Ipiranga das Tabocas. Neste fim de semana começa o Campeonato Pernambucano da Série A2, que nós vamos acompanhar aqui também no nosso Giro dos Esportes, já que tem o Belo Jardim, né, que é uma equipe da nossa região. Neste sábado, às 15 horas, no Limeirão, em Santa Cruz, Capibaribe, tem Ipiranga e Porto. No Antônio Inácio, em Caruaru, tem Caruaru City e Vitória. Já no domingo, às 15 horas, tem Vera Cruz e América. E no Lacerdão, em Caruaru, tem Belo Jardim e Pojuca. O Belo Jardim está punido, vai ter que cumprir 2 jogos com perca de mando de campo, por isso o jogo no Lacerdão. No campo do Vera Cruz eu não sei onde vai ser esse jogo, viu? Então por isso que eu não divulguei aqui, acabei não pegando esta informação. Explicando aqui como será, 2 grupos de 5. Os 2 primeiros classificam para a semifinal, que será disputada em Ita, apenas um jogo único na casa do quem classificar em primeiro lugar. E a final provavelmente na Arena de Pernambuco, onde vale a única vaga para a elite do futebol pernambucano. Na primeira fase os jogos são ida e volta, então cada equipe vai fazer 8 partidas na competição. Para encerrar o nosso programa, vamos falar de voleibol. Vem aí nos dias 15 e 16 de novembro a 5ª Copa Alex de Voleibol em Venturosa, lá no Ginásio dos Esportes. As inscrições estão abertas. Mais informações em breve, mas aqui a gente já tem algumas informações. Será masculino e feminino, R$ 400 por inscrição. Cada equipe pode ter 2 convidados, premiação em dinheiro e o alojamento estará disponível para as equipes que vierem de muito longe. As inscrições estão abertas. Para mais informações, você vai no Instagram da Copa Alex de Voleibol e você vai ter mais informações lá sobre esta competição. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos nossos amigos aqui colaboradores. Universo da Festa, do meu amigo Eduardo. Compre pelo WhatsApp 87992019105. Mas se você é daqueles como eu que precisa ver, tá lá ao lado da Catedral de Santa Águeda. Chegue lá, inclusive tá com uma fachada belíssima lá, o Universo da Festa. Parabéns ao meu amigo Eduardo, viu, pelo bom gosto. Luiz do Táxi, viagem com conforto e segurança. Também tem transporte escolar. Contrato pelo Zap 87991782612. Pirinos Cake, bolos de aniversário decorados. Tem também os doces salgados. 87991940198. Meu amigo Paulo do Gesso, trabalhos em gesso em geral. O cara tem qualidade, viu? Faça o orçamento, contrato pelo fone 87991988296. Bom, estamos encerrando o programa de hoje. Lembrando que se você quiser dar aquele apoio cultural, financeiro, tá aqui o Pix, viu? 013-125-66450. E lembrando que o programa vai passar por uma repaginada, infelizmente vou ter que mudar de cidade. Mas vou continuar acompanhando as notícias pesqueiras, viu? Sou pesqueirense acima de tudo. E a partir da próxima semana, nossos programas apenas no sábado. No início pode ser que mude um pouquinho da dinâmica aqui do nosso programa, porque a gente vai estar em adaptação. Mas no mês de finalzinho de setembro, ali, mês de outubro, a gente vai voltar com essa dinâmica aqui do programa que você está acostumado, tá ok?
Quero agradecer a todos que acompanhou. Espalhe esse vídeo, tá certo? Com todos os seus amigos, para que nosso programa continue crescendo. Não vou abandonar o programa não, viu? O programa vai continuar, um pouco reduzido, mas vai continuar nesse mês de setembro. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o outro sábado, se Deus assim nos permitir. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano. Doutor dos chefes, o pai